Meus amigos, abordaremos no dia de hoje um tema que foi objeto de um painel promovido pela Academia Baiana de Educação, dirigida pelo professor Astor de Castro Pessoa. Painel este do qual eu fiz parte, juntamente com os professores Joaci Fonseca de Góes, Anaci Bispo Paim, Maria Tereza Oliva Marcílio de Souza e José Newton Carvalho Pereira. Este painel foi realizado no dia 26 de novembro passado. De início, na minha intervenção neste painel, eu procurei traduzir o termo mutirão, que se origina do termo da língua tupi, que significa trabalho em comum. O mutirão cívico pela educação no Brasil deve representar uma iniciativa de caráter coletivo. Eu diria que é uma tarefa que deveria mobilizar toda a população brasileira em torno dessa questão que é fundamental para o desenvolvimento do país. E esta iniciativa de mutirão deveria representar uma iniciativa coletiva, repito, para alcançar 4 grandes objetivos. O primeiro é superar os gigantescos problemas que afetam o ensino atualmente em todos os seus níveis no país, seja o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Segundo objetivo, preparar e atualizar continuamente as pessoas para o mercado de trabalho atual e futuro. E para essas pessoas lidarem com a complexidade do mundo em que vivemos. Terceiro objetivo consiste em preparar as pessoas para exercerem a cidadania plena. E como quarto objetivo, tornar as pessoas felizes. Eu observo que o foco principal hoje do sistema de ensino, não apenas no Brasil, mas em boa parte do mundo, é o de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Mas nós estamos aqui colocando 2 objetivos que consideramos fundamentais, que é preparar as pessoas para exercer a cidadania plena e o sistema de educação contribuir para tornar as pessoas felizes. Muita gente pode até imaginar que tornar as pessoas felizes é uma tarefa da própria pessoa, mas a educação deveria colaborar, ajudar, no sentido de que essas pessoas possam construir o seu caminho na busca da felicidade. Temos que realizar um mutirão pela educação no Brasil para superar as fragilidades existentes no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, que é o primeiro objetivo, porque essas fragilidades são evidenciadas pelos péssimos resultados obtidos pelos alunos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos do PISA, que busca medir o conhecimento e a habilidade em leitura, matemática e ciência de estudantes com 15 anos de idade, tanto em países industrializados, membros da OCDE, como de países parceiros, como é o caso do Brasil. Para mudar esta realidade, é preciso fazer uma revolução na educação básica.
e não apenas realizar reformas pontuais no ensino, como tem sido feito continuamente. Por sua vez, as debilidades do ensino superior no Brasil são demonstradas pelo ranking das universidades em todo o mundo, realizada pelo THE, que é o Times Higher Education. É uma organização que avalia o desempenho dos estudantes universitários e, além de avaliar o desempenho dos estudantes universitários, avaliar a produção acadêmica nas áreas de engenharia e tecnologia, artes e humanidades, ciências da vida, saúde, física e ciências sociais. E considera ainda pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional, além do ambiente de ensino. As universidades brasileiras, nesta avaliação do Times Higher Education, têm se classificado bem distante das melhores universidades do mundo. Elas se colocam mais ou menos acima das 200 melhores universidades do mundo, mas bem distante das que lideram essa avaliação, que são as universidades americanas. Para superar as fragilidades existentes no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior do Brasil, é preciso fazer uma revolução na educação brasileira em todos os níveis. Não basta atuar neste ou naquele nível de ensino. É preciso atacar o conjunto, com um objetivo claro, definido, a fim de que todos trabalhem articuladamente na consecução deste objetivo. Para alcançar o segundo objetivo, que é realizar um mutirão pela educação, no sentido de preparar e atualizar continuamente as pessoas para o mercado de trabalho atual e futuro, e para lidarem com a complexidade do mundo em que já vivemos e viveremos no futuro, com os avanços em curso na inteligência artificial, na quarta revolução industrial e na internet 5G no campo das comunicações, temos que preparar e atualizar as pessoas para o mercado de trabalho que está mudando em consequência dessas revoluções tecnológicas, em que todos terão que lidar, todas as pessoas terão que lidar em um ambiente altamente complexo com máquinas superinteligentes. Temos que reestruturar o sistema de educação do Brasil, do ensino infantil ao ensino superior, nos inspirando nas políticas educacionais bem-sucedidas praticadas no sistema de educação da Finlândia, da Coreia do Sul, do Japão e da Suíça, que são os países mais avançados em educação no mundo, e também dos Estados Unidos, que é o país mais avançado no ensino superior. Os Estados Unidos se destacam no ensino superior. Já os outros países se destacam em todos os níveis. Esta afirmação eu faço baseado em pesquisa que realizamos há alguns anos sobre vários sistemas de educação em vários países do mundo. Nós analisamos o sistema de educação da Finlândia, da Coreia do Sul, do Japão, da Suíça, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, Cuba, China. Então analisamos todos esses sistemas e chegamos a várias conclusões que foram expostas em artigos que publicamos em vários sites e revistas, tanto no Brasil quanto no exterior. O terceiro grande objetivo, que é realizar um mutirão para preparar as pessoas para exercer a cidadania plena, a tese que eu defendo
é que temos que colocar em prática os ensinamentos de Anísio Teixeira, Paulo Freire. Segundo Anísio Teixeira, as novas responsabilidades da escola são educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis e fazer frente às incertezas do futuro. Esta era a visão de Anísio Teixeira, o grande educador baiano. O próprio ato de aprender, dizia Anísio, durante muito tempo significou simples memorização, é a chamada decoreba. Depois seu sentido passou a incluir a compreensão e expressão do que for ensinado. E por último, envolveu algo mais, ganhar um modo de agir para mudar o mundo em que vivemos. E este é um papel fundamental da educação, considerado por Anísio Teixeira. Paulo Freire, por sua vez, defendia uma educação para o desenvolvimento econômico e para a construção da democracia. Paulo Freire considerava os métodos até então utilizados pela escola inadequados aos novos princípios da escola ativa, necessária à nova sociedade em construção. Ele propôs a constituição de círculos de cultura, visando estabelecer uma verdadeira comunicação entre os educadores e os educandos, refutando o método tradicional, em que o professor fazia comunicado aos alunos em sala de aula. No sistema Paulo Freire, os círculos de cultura buscam substituir as salas de aula na relação vertical e tradicional entre professor e aluno. Finalmente, temos que realizar um mutirão, que é o quarto grande objetivo no Brasil, que é o de tornar as pessoas felizes, realizando um trabalho centrado na assistência social e na utilização da psicologia social, ou melhor, da psicologia positiva na educação das pessoas. A assistência social na educação tem por objetivo acionar os órgãos governamentais para garantir a proteção social das famílias dos alunos carentes, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos que constituem um apoio no enfrentamento de suas dificuldades. Por exemplo, uma das causas da evasão dos alunos nas escolas são os problemas sociais enfrentados por suas famílias. E aí é que entra a utilização do trabalho de assistência social, que as escolas deveriam desenvolver, como dentro do seu programa de educação. O segundo é a utilização da psicologia positiva, que explora a importância de um indivíduo saber interpretar corretamente o mundo em que vivemos e a si mesmo. Parte da infelicidade dos indivíduos resulta de modos errados de interpretar as coisas. O que se passa é que, em certas situações, as pessoas ficam infelizes porque entram numa espiral autodestrutiva de pensamentos sutilmente errados sobre a vida e sobre elas mesmas, e os outros pensamentos que os deprimem cada vez mais. Conseguir detectar, veja bem por esse aspecto, e neutralizar esses pensamentos é um passo fundamental para a felicidade, segundo a psicologia positiva. Para tornar feliz o indivíduo, o sistema de educação deve se apoiar, portanto, na assistência social aos alunos e suas famílias e na utilização da psicologia positiva. Bem, todos mutirão que acabamos de descrever, é necessário a realização de uma verdadeira revolução no sistema de educação no Brasil, que deve começar
no momento atual, com combate ao fim da evasão de alunos na educação básica, com a realização de assistência social a eles e suas famílias, e a utilização da psicologia positiva e, sobretudo, com o aumento do gasto. Esse é um outro ponto. Combater a evasão e promover o aumento de gasto com a educação no Brasil, que há muito tempo tem sido insuficiente para atender suas necessidades. O combate à evasão dos alunos da educação básica e superior é fundamental para evitar que boa parte dos jovens do país abandone os estudos e se incapacitem a ascender socialmente em prejuízo do desenvolvimento nacional. E o aumento dos investimentos em educação é fundamental, não apenas para superar os problemas atuais do ensino, mas também dotar o sistema de educação do Brasil das condições para colaborar com o futuro desenvolvimento econômico e social nacional. Então, observem bem, a minha tese é de que de imediato deveríamos combater a evasão, com a adoção de medidas concretas nessa área, apoiada na assistência social e na psicologia social, ou na psicologia positiva. E batalhar pelo aumento do gasto com a educação no país, a fim de que as mudanças necessárias no sistema de educação no país possam ser processadas. Sem recursos, não há condição de promover mudanças. Sobre a evasão dos alunos na educação básica, ela acontece quando o aluno deixa de frequentar as aulas, abandonando a escola durante o ano letivo. Existem muitos desafios para as instituições de ensino do Brasil, e a evasão escolar é um dos principais deles. As causas da evasão de alunos na educação básica são variadas. Podemos citar algumas causas de evasão dos alunos, como, por exemplo, suas péssimas condições socioeconômicas. E aí é que entra o trabalho de assistência social. As péssimas condições culturais, geográficas e também questões referentes ao inadequado projeto didático e pedagógico da escola e à baixa qualidade do ensino oferecido. As causas da evasão na educação básica correspondem a problemas como a casa do aluno distante da escola, a falta de transporte escolar, não ter um adulto em casa que leve o aluno até a escola, a falta de interesse do aluno, a má qualidade do ensino, as doenças, a dificuldade de aprendizagem do aluno. Quando eu falo em doenças, por exemplo, a pandemia do coronavírus, mas não apenas a pandemia, outros tipos de doenças, características das sociedades carentes, residentes nas periferias de nossas cidades. A dificuldade de aprendizagem do aluno, a necessidade de ajudar os pais em casa ou no trabalho, ou seja, do aluno ajudar os pais em casa ou no trabalho, a necessidade do aluno trabalhar, a falta de interesse dos pais de que ele vá à escola, tudo isso daí já foi bastante diagnosticado e não há dúvidas quanto a esses fatores como determinantes da evasão escolar. E estes problemas não serão solucionados, entretanto, apenas com medidas educacionais, com projetos pedagógicos, com melhoria das instalações. Não basta isso, é preciso que também haja uma ação no campo da assistência social. É preciso que os problemas sociais do país sejam resolvidos para impedir que muitos desses problemas aconteçam e contribuam para a evasão de alunos da educação básica. A passagem do ensino fundamental, do aluno do ensino fundamental para o ensino médio, acentua o abandono escolar. Segundo pesquisa do IBGE, das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país,
20,2% não completaram algumas etapas da educação básica, seja por terem abandonado a escola antes do término desta etapa, seja por nunca terem frequentado. Duas coisas, ou nunca ter frequentado ou terem abandonado. Nessa situação, portanto, havia 10,1 milhões de jovens, dentre os quais 58,3% de homens e 41,7% de mulheres. Considerando-se cor ou raça, 27,3% eram brancos e 71,7% pretos ou pardos. Em 2019, a taxa de escolarização das escolas de 18 a 24 anos, independentemente do curso frequentado, foi de 32,4%. Por sua vez, 21,4% desses jovens frequentavam cursos da educação superior e 11% estavam atrasados, frequentando alguns dos cursos de educação básica. No Brasil, 38% da população conclui o ensino fundamental. Apenas 38%. Conta 45% no México e 56% na Argentina. Só para vocês verem a diferença que existe entre o Brasil e um país avançado em educação, na Coreia do Sul, por exemplo, 83% da população conclui a educação básica. Quanto ao ensino superior, de acordo com cálculos feitos com base em dados do INEP, a taxa anual média de evasão no ensino superior brasileiro foi de 22% em 2005. Foram os últimos dados que eu obtive, com pouca oscilação entre 2001 e 2005, mas mostrando tendência de crescimento que deve ter ocorrido entre 2019 e 2020 em consequência da pandemia do novo coronavírus. A evasão anual foi maior nas instituições de ensino privadas, cuja taxa média no período foi de 26%. Como o ensino é pago, isso pode ter contribuído para que houvesse uma evasão maior. Dificuldades financeiras. Conta 12% das instituições de ensino superior. As fragilidades do ensino superior no Brasil acontecem, entre outros fatores, devido às fragilidades, às debilidades existentes no ensino fundamental e no ensino médio, que não preparam os estudantes com capacitação suficiente para frequentar os cursos universitários. Esta é a principal razão pela qual ocorre grande evasão de alunos em vários cursos oferecidos pela Universidade Brasileira, como ocorre no ensino da engenharia, por exemplo. Porque dos 150 mil alunos admitidos nos exames de admissão ao curso em cada ano, apenas 32 mil são diplomados. A evasão dos alunos da escola é um dos fatores que contribuem para o aumento de jovens fora da escola. Temos aqui uma figura que mostra essa situação. Nós temos aqui 3 níveis de idade de alunos. Temos aqui alunos de 15, 16 e 17 anos. Aqui são os alunos de 17 anos. Aqui o de 16 e aqui o de 15. Dá para perceber que, por exemplo, os alunos de 17 anos, houve uma tendência de aumento de 2000 a 2015 de jovens fora da escola, que correspondeu a 39% de jovens fora da escola. É um número extremamente elevado. Já os alunos de 15 e 16 anos, houve, por sinal, uma queda, porque de 2000 a 2015. Essa queda está expressa aqui por essa diminuição, nesse período, do número de jovens com essas idades fora da escola no Brasil. Mas para solucionar todos os problemas da educação no Brasil,
inclusive os da evasão dos alunos, é preciso que haja aumento dos gastos com o sistema de educação. Sem investimento na educação, não há solução. Isto não está acontecendo, porque o gasto com a educação no Brasil tem sido declinante de 2015 até o momento atual, como demonstram essas duas figuras que nós vamos mostrar. Aqui nós temos o primeiro gráfico de cima, é o orçamento do Ministério da Educação, de 2011 até 2020. É isso aqui. Dá para perceber que, por exemplo, houve um crescimento de 2011 até 2015. Houve um crescimento de 2011 até 2015. Está aqui indicado. Mas a partir de 2015 para cá, houve a queda. Por exemplo, em 2015 foi de 174 bilhões de reais. Em 2020, caiu para 143 bilhões de reais. Aqui, por exemplo, nós temos o orçamento da educação básica, que até apresentou um desempenho pior, porque houve crescimento até 2012, essa subida aqui, mas de 2012 até 2020 houve queda. Por exemplo, em 2012 foi de 65 bilhões no orçamento da educação básica e em 2020 42 bilhões de reais. Então, houve uma queda no orçamento do Ministério da Educação total e particularmente para a educação básica. E essa diferença entre essa queda na educação básica, em certa medida, uma manutenção, uma queda, eu diria que é vertiginosa do gasto com a educação básica, em comparação com o gasto total, se explica com a prioridade que se dá ao ensino superior em detrimento da educação básica. Isso aqui é uma comprovação desse fato. A educação básica não está sendo levada muito a sério no Brasil. Outro aspecto também que é importante destacar, e aqui é um outro gráfico que mostra a evolução das despesas e transferências federais com a educação, em bilhões. Dá para observar que, por exemplo, 2010 foi de 52. Houve uma subida para 80 em 2014. Cresceu bastante o gasto com a educação de 2010 até 2014. Mas de 2014 para 2019 houve uma queda vertiginosa. Isso daqui, esses valores são em bilhões. Aqui, por exemplo, em 2014 foi de 80 bilhões. Em 2019 caiu para 52 bilhões. Um outro gráfico que vamos mostrar aqui, que mostra por que o governo federal não investe em educação, como também em outras atividades importantes para o país, está relacionado com o pagamento de juros e amortização da dívida pública, que corresponde a 38% do orçamento do governo federal. E esse percentual ele tem crescido ao longo do tempo. E isso compromete, por exemplo, os gastos com a agricultura, com saúde, com educação, com assistência social, com o trabalho, o Ministério do Trabalho, com as transferências para estados e municípios e outros gastos. Então aqui nós temos, por exemplo, a educação, ela está representada por esse gráfico aqui em laranja. E aqui é o tamanho da dívida pública, o quanto o governo paga a dívida. Então o comprometimento do orçamento com o pagamento da dívida pública é o fator que determina redução de gastos importantes em cada um desses setores da economia. Agora, por que o governo gasta muito com juros e amortização da dívida? Porque o governo arrecada menos do que gasta, ou melhor, o governo gasta mais do que arrecada. Então, na medida que o governo gasta mais do que arrecada,
que é que acontece? O governo coloca títulos públicos para captar recursos. E ele cobre o rombo com a venda dos títulos públicos, que se compromete a pagar a longo prazo, a depender a médio e longo prazo. De modo que, na medida que o tempo passa e o déficit vai crescendo, a dívida vai crescendo também. E isso é um fator que é determinante, né, de toda essa situação grave que não apenas a educação está passando no Brasil, mas vários outros setores da nossa economia. Um outro ponto aqui que destaca essa questão do gasto do governo com a educação está relacionada com esse gráfico, que mostra a relação do gasto do governo com a educação em relação ao tamanho do produto interno bruto. Dá para observar aqui o seguinte, que, por exemplo, em 2010, a relação era 0,78%. Atingiu um valor mais alto em 2014 e 2015, está aqui representado, mas daqui para cá começou a haver uma queda vertiginosa na relação entre o gasto do governo e o produto interno bruto do país. E aí o resultado é o seguinte, nós hoje, por exemplo, em 2019, essa relação é 0,76%, que corresponde ao mesmo valor de 2010, é como se nós estivéssemos voltando ao passado. Esteja havendo uma regressão, entendeu? Nos gastos do governo com a educação ao longo do tempo. Um outro gráfico também importante para caracterizar essa situação que nós estamos enfrentando são os gastos em educação por aluno. Esse gráfico aqui mostra que, por exemplo, os Estados Unidos gastam 15 mil dólares por aluno durante o ano. Isso em dados de 2010. Estados Unidos, Suíça, Dinamarca, Suécia, Holanda, Reino Unido, Austrália, vários países, Japão, apresentam gastos que estão entre 10 mil e 15 mil dólares por aluno. Já o Brasil, por exemplo, apresenta raquíticos gastos por aluno da ordem de 3 mil dólares. Está aqui, o Brasil está no fim da linha. É o penúltimo deste levantamento que foi feito. O Brasil só ganha do México. Outro gráfico também importante, que é importante colocar para todos vocês, é o seguinte, é a participação do PIB brasileiro no PIB mundial. Esse gráfico aqui que vou lhes apresentar, vai de 1822, na nossa independência, até 2020. Aqui é uma projeção, vai até 2020, até 2020. Aqui nós temos, nesse gráfico, o que aconteceu na história do país com relação à participação do PIB no PIB mundial. De 1822 até a proclamação da República, essa linha reta aqui, até a proclamação da República. Houve um crescimento durante a Primeira República, de 1899 até 1930. Mas, a partir de 1930, nós temos essa subida vertiginosa do Produto Interno Bruto do Brasil, graças à participação ativa do Estado brasileiro no planejamento da economia nacional. Foi a partir de 1930 que ocorreu a modernização do Brasil, com Getúlio Vargas, inicialmente, de 1930 a 45. Depois ele retomou o esforço desenvolvimentista de 1950 a 54, quando se suicidou. Mas depois Juscelino Kubitschek deu continuidade, e depois os governantes militares de 1964 a 1980 deu continuidade. Então aqui, por exemplo, nós temos a expansão da economia brasileira de 1930 até 1980, representado aqui nesse gráfico. Desse ponto
Foi aqui que começou, foi abandonado esse modelo nacional de desenvolvimentista de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, e foi substituído pelo modelo neoliberal, em que o Estado abdicou de planejar a economia. A economia hoje funciona caoticamente, sem a ativa participação do Estado, de modo que a estagnação que nós estamos enfrentando hoje em dia resulta desse processo. E o que apresenta esse gráfico é o seguinte, o declínio. Não se sabe quando é que essa curva daqui vai parar para baixo, a não ser que ocorra algo que faça com que ela volte a crescer. E aí, é claro que não com a adoção do modelo neoliberal. A explicação para essa queda no crescimento da economia resulta desse fato aqui. Esse gráfico aqui mostra a taxa de investimento na economia brasileira desde 1908, aqui, em 1908, até 2019. Dá para perceber que a economia ela foi não crescendo, ou melhor, a taxa de investimento foi crescente. Durante esse período teve picos e vales, mas com a tendência de crescimento, e atingiu o pico em 1989, e a partir de 1990 ocorreu a implantação do modelo liberal e a queda na taxa de investimento na economia. E uma coisa que é importante observar é o seguinte, essa crise toda que todos nós enfrentamos no país tem muito a ver com a queda no investimento, taxa de investimento. O que faz a economia crescer é o investimento, seja público quanto privado. Então não acontece, o investimento privado é praticamente, público é praticamente zero, quase zero. Se investe muito pouco, há muito pouco investimento público. E o investimento privado, ele também não acontece no nível mais elevado, porque diante do crescimento baixo da economia brasileira, e hoje com a economia estagnada, não há investidor inteligente que vai investir num país como o Brasil, que não oferece perspectivas de desenvolvimento futuro. Bem, então este é o quadro da situação em que nós nos encontramos com relação às implicações da economia sobre o gasto com a educação. E eu acredito que eu tenha mostrado que existe uma relação, eu diria, linear entre esses dois aspectos. E eu afirmo que para o mutirão da educação no Brasil ser bem sucedido, deveria ser realizada uma revolução no ensino. Além de medidas na área da economia, que precisam ser feitas para alterar esse quadro e fazer com que os gastos com a educação cresçam no país, esse aumento do gasto deveria servir para financiar a revolução no ensino, que começaria com o planejamento de um sistema de educação voltado para superar os problemas atuais e atender às necessidades do futuro, tendo como objetivo aumentar o número de unidades educacionais de qualidade, dispor de bons gestores, docentes e infraestrutura, conseguir motivar os alunos ao processo de aprendizagem. A revolução no ensino no Brasil deveria garantir a existência de plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e de professores. Ela deve adotar políticas consistentes de formação de educadores para atrair os melhores professores, remunerá-los bem e qualificá-los melhor, com políticas inovadoras de gestão que contribuam para o sucesso dos modelos de gestão a serem adotados na educação básica e superior. Para construir um sistema de educação no Brasil voltado para o futuro, é preciso preparar o professor para cumprir um novo papel. O papel do professor é decisivo para que, através da educação, seja criado um novo tipo de homem qualificado para o mundo do trabalho e consciente e bem preparado
para transformar o mundo em que vivemos para melhor. O sucesso da aprendizagem pelos estudantes depende em grande medida da competência do professor, que na educação do futuro deixaria de ser mero repassador de informações para os alunos e assumiria o papel de articulador do ensino nas atividades individuais e grupais com sua capacidade de acompanhar, mediar e analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades, a partir dos percursos realizados pelos alunos individual e grupalmente. Está comprovado mundialmente, e isso eu afirmo porque pesquisamos isso em vários sistemas de educação em vários países, que o professor é a peça-chave para o ensino de qualidade e assim melhorar o desempenho do aluno. Os educadores precisam aprender a realizar-se como pessoas e como profissionais, em contextos precários e difíceis como o do Brasil. Aprender a evoluir sempre em todos os campos do conhecimento, a ser mais afetivos e ao mesmo tempo saber gerenciar grupos. Devem se transformar em educadores, inspiradores e motivadores. As unidades de ensino no Brasil devem se aparelhar no sentido de que as salas de aula, ao invés de serem destinadas exclusivamente à teoria, tenham também, sobretudo, como objetivo a prática. Sobre isso, eu gostaria de destacar o seguinte, que tradicionalmente, sobretudo na universidades, há uma separação entre a sala de aula e os laboratórios. A tese moderna é de que o local de encontro do professor com o aluno é o local em que a teoria e a prática são tratadas lado a lado e simultaneamente. O aluno deve aprender a teoria em casa, esclarecer suas dúvidas e praticar nas salas de aula com o auxílio de um professor mentor, sobretudo na universidade e no ensino técnico profissional. O aprendizado dos alunos deve ser personalizado, ao aprender com ferramentas que se adaptam às suas próprias capacidades. Esse também é um outro grande avanço que precisa ser feito, podendo aprender em tempo e locais diferentes. Ensinar e aprender podem ser feitos de forma muito mais flexível, ativa e focada no ritmo de cada aluno. O conhecimento não deve ficar apenas na teoria, ele deve ser posto em prática através de projetos, para que os alunos adquiram o domínio da técnica e também pratiquem a organização, trabalho em equipe e liderança. Deve-se ensinar por problemas e projetos, num modelo por disciplina e em modelos interdisciplinares, sem disciplinas isoladas, com modelos mais abertos, de construção mais participativa e processual. As unidades de ensino devem prover mais espaço para programas de trabalho com mais projetos colaborativos e mais prática, que é isso que na prática os alunos vão encontrar na vida. O sistema de avaliações, por sua vez, deve mudar com o fim do sistema de perguntas e respostas, das provas tradicionais que não avalia adequadamente o que realmente o aluno é capaz de fazer, com a adoção de avaliações visando a realização de projetos reais. A avaliação seria em cima de projetos reais que os alunos executariam colocando a mão na massa. O sistema de educação do futuro do Brasil, que visa capacitar as pessoas para estas terem acesso à massa de informações disponíveis, conscientizar as pessoas para exercerem sua cidadania, para construir um mundo melhor e qualificar as pessoas para o mundo do trabalho, são objetivos muito importantes. Mas o principal objetivo do sistema de educação do futuro do Brasil a ser perseguido é o de tornar as pessoas felizes, com base na psicologia positiva, que tem como propósito fazer com que as pessoas conquistem o bem-estar e a felicidade, que em última instância são os principais objetivos das pessoas na vida. Trata-se da ação prática em casa
e na escola para levar o aluno ao autoconhecimento e ao gerenciamento de suas emoções na busca do bem-estar e da felicidade. Enxerga os alunos além das suas capacidades escolares ou meramente cognitivas. A escola enxerga os alunos além de suas capacidades escolares ou meramente cognitivas. Ensina sobre o amor, sobre a dor, sobre ser e sentir. Ajuda os estudantes a manifestarem toda a sua potencialidade. Por tudo que acabamos de expor, eu finalizo afirmando que a educação brasileira só superará suas fragilidades atuais e realizará uma verdadeira revolução na educação no Brasil se houver aumento dos gastos com a educação do país, que requer como preliminar a realização de mudança nos rumos da economia brasileira, como o abandono do modelo neoliberal, responsável pelo desastre econômico atual, e a adoção de uma política econômica desenvolvimentista similar que foi responsável pelo maior desenvolvimento econômico e social do Brasil, alcançado em sua história de 1930 a 1980. Se não fosse a ação governamental de 1930 a 1980, nós estaríamos num estado similar ao da Bolívia ou do Peru. O Brasil saiu desse patamar baixo de desenvolvimento graças ao nacional-desenvolvimentismo que foi tocado inicialmente por Getúlio e finalizado pelos governantes militares. E é claro que esse modelo de desenvolvimento que foi adotado em 1930 e 80 tem que ser ajustado aos novos tempos, com o Estado Nacional brasileiro assumindo as rédeas da economia brasileira. É isso que temos que fazer. Esta é a pré-condição para que a educação passe a ser prioridade nacional e haja um aumento do gasto em educação. Fato que não vem ocorrendo, sobretudo, desde 2015 no Brasil. Sem o aumento do investimento em educação, não será possível solucionar os imensos problemas do Brasil e fazer a economia crescer e se desenvolver no futuro. Ainda tem esse aspecto. A educação pode ser um fator alavancador do desenvolvimento da economia nacional. O futuro do Brasil estará comprometido se não considerar a educação como prioridade nacional. Então, meus amigos, minhas palavras a respeito do mutirão que precisa ser feito, eu imagino que tenha sido claro na minha exposição. Falei dos problemas que nós temos que enfrentar, os atuais e os futuros, e o que precisa ser feito para superar todas essas dificuldades. Eu espero que tenha sido esclarecedor com relação a esse tema da maior relevância para o desenvolvimento do Brasil. E fica aqui um meu abraço fraternal para todos.